Boa noite a todos, meu querido, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Vou estar pregando mais uma palavra pelo Espírito Santo para edificar a sua fé, a minha fé, e assim trazendo o alerta de Jesus através do Espírito Santo, quando ele pregou as suas parábolas e assim pregou a sua profecia em Mateus 24 acerca dos finais dos tempos e das coisas que iriam ocorrer, iriam acontecer próximo da sua volta. Então não tem dia, não tem tempo e não tem hora. Ele só nos ensinou e nos avisou para que possamos estar atentos, vigilantes. E quando nós víssemos ou observássemos todas as coisas que estão acontecendo no tempo de hoje, estaria próximo à sua volta. Próximo para Deus não existe, porque Deus é eterno, Ele está na eternidade. E como a palavra fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então hoje é o dia, amanhã pode ser o dia, depois pode ser o dia. Então nós temos que estar alerta, vigilante e atento em tudo que Jesus Cristo ensinou aos seus apóstolos e discípulos, e assim deixou escrito tudo para aviso nosso. Então o que me chama a atenção na palavra, em Mateus 24, que fala dos tempos proféticos e das coisas que iriam acontecer e estão acontecendo em todo o mundo. Então só não enxerga, só não entende quem não vive a palavra e quem não vive no Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo do Deus vivo. Então Jesus Cristo, ele nos dá um alerta, assim como eu falei no vídeo anterior, vou só estar lendo aqui, em Mateus 24, no seu verso 10. E neste tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros e se aborrecerão. Então, neste tempo, não importa o tempo, porque Deus não tem um tempo. Ele é o próprio tempo. Ele é a própria luz. Deus é a própria eternidade. Deus é a própria salvação. E Deus, através da sua deidade, através da sua onisciência, onipresença e onipotência, falou tudo a respeito dele através do Filho, através de Jesus, que também nos deixou o seu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, nos seus ensinos e na sua palavra. E ele nos fala assim, no seu verso 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é o que nós estamos mais vendo nesse tempo presente, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. A iniquidade está se aumentando, a iniquidade está se proliferando e está deixando muitas pessoas
ao seu desejo, ou muitas pessoas estão desejando a iniquidade. Iniquidade é pecado, é tudo aquilo que traz um desejo para a carne, é tudo aquilo que vai trazer um desejo para o prazer da alma, para os deleites da alma, para os sentimentos da alma. E assim, as pessoas estão sendo levadas pelo engano do pecado, e a apostasia está se multiplicando nesses últimos tempos. Muitos apostatarão da fé. Assim Paulo nos fala nas cartas de 2 Tessalonicenses. Jesus Cristo já tinha deixado este alerta antes da sua partida, nos seus sermões proféticos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? No quê e para quê, meu querido? Perseverar na sã doutrina de Jesus. Perseverar nos seus ensinamentos. Perseverar no seu caráter. Perseverar na sua bondade. Perseverar no seu amor, nos seus ensinos. Perseverar no seu conhecimento. Perseverar no seu entendimento. Perseverar no seu discernimento, para saber que muitos viriam em seu nome e enganariam a muitos. E nós só não podemos ser enganados, ou as pessoas só não podem ser enganadas, se assim estiver alicerçado e firmado no conhecimento das palavras de Jesus Cristo em Mateus, Marcos, Lucas e João. E só assim nós vamos estar firmados na fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e que não se espera, mas que se crê. Que se crê. E crendo, ela vai trazer um fundamento dentro de mim, de você, assim trazendo a estabilidade de Cristo, da sua palavra, que a cada dia vai nos purificando e nos lavando de toda a má consciência, e assim nos transformando de glória em glória, até que chegamos à imagem de Cristo Jesus. De glória em glória, de dia em dia, nós temos que ser transformados. Então, meus queridos, meus irmãos e irmãs, no versículo 11 de Mateus 24, nos fala assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então perseverar é lutar. Perseverar é seguir. Perseverar é ir adiante. Perseverar é não olhar mais para trás. Perseverar é um desejo que nós temos que ter dentro do nosso ser, de Cristo a cada dia ser gerado dentro das nossas vidas. E só assim nós possamos ter conhecimento e discernimento para saber dos falsos profetas. E só assim, através da palavra, nós vamos o conhecer. Porque o falso profeta, ele não vai se preocupar com a iniquidade, ou com a iniquidade das pessoas. Eles já perderam o amor. Eles já perderam o desejo de pregar contra o pecado. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, no versículo 14 nos fala assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então o evangelho vai ser pregado para testemunho, porque o evangelho a ser pregado para a salvação é aquele que vai confrontar contra o pecado do ser humano, contra o pecado que está no mundo, contra o pecado que está reinando, e assim o amor de muitos estão esfriando, porque estão deixando serem levados pelas ilusões deste mundo. Então o mundo está oferecendo muito e as pessoas estão o abraçando, e assim não se preocupando mais com a salvação da sua alma. Então Jesus nos dá esse alerta no seu sermão profético em Mateus 24, e ele ainda vai nos falar assim em Mateus 24, 36, preste atenção, meu querido. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias de Noé, Jesus Cristo cita os dias de Noé? Porque Noé passou 120 anos apregoando o arrependimento para aquela humanidade. Foi 120 anos, não foi 120 dias, não. Então, meus queridos, Noé apregoou tanto para aquelas pessoas que largassem a prostituição, o adultério, os vícios, o pecado, e eles não se importaram, desdenharam de Noé. Eles não deram ouvido à pregação de Noé, e assim Deus o ordenou a fazer a arca. E quando assim o dilúvio começou a cair, a chuva começou a cair, trazendo o dilúvio, as pessoas correram para entrar na arca. E assim já era tarde para todos que não quiseram dar ouvido à pregação de Noé. E assim nós estamos vivendo nesse tempo presente, e as pessoas estão desdenhando do Evangelho de Cristo, desdenhando da sua profecia, do seu sacrifício na cruz do Calvário. As pessoas não fazem de conta e não querem saber de renúncia deste mundo perverso, onde as pessoas se entregam a dissoluções, aos desejos e prazeres somente da carne, satisfação momentânea, um prazer que é um momento, e assim a eternidade é um gozo e alegria para aqueles que o buscam, para aqueles que desejam serem salvos. Assim também, para aqueles que não querem a salvação da sua alma, ou acham que isso nunca vai acontecer, vai existir a escuridão eterna também. Então Jesus Cristo sempre teve a preocupação de pregar para libertar as pessoas do pecado, ou da sua soberba, ou do seu ego. Assim são muitas pessoas também que têm suas riquezas, que se apoiam nela. As pessoas se apoiam na sua riqueza, nos seus prazeres, nos seus deleites, e achando que, assim por ter muitos prazeres na sua vida, vão ter salvação da sua alma. Não, meu querido, a salvação da alma é algo que é uma luta constante, porque a palavra fala que os céus é tomada à força,
Porque tem um inimigo que ele trabalha 24 horas, o inimigo da nossa alma, Satanás, o diabo, a serpente, que não quer que nenhum homem chegue à salvação, ou que conheçam a verdade para se libertar. Porque a palavra fala que só conhecendo a verdade é que vamos ser libertos. E assim vivendo pela palavra, deixando ela a cada dia fluir dentro do nosso ser, como uma fonte para nos purificar da velha criatura e do velho homem. Então Jesus Cristo, ele tem esta preocupação e deixou tudo escrito para aviso nosso. Ele também não obrigou ninguém a o seguir. Como também Jesus Cristo não é obrigado a salvar aqueles que não querem a salvação. Porque a salvação é uma obrigação de cada um de nós, de cada um ser humano na face da terra. Se houver desejo para a salvação, então nós temos que lutar, porque um dia o fim vai chegar. Não importa o tempo, a hora, mas um dia vai chegar. Quer queira você, quer ou não, vai chegar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Porque as palavras de Deus jamais voltam vazias. As palavras de Deus são proféticas. E assim, Ele deixa avisado em toda a sua palavra. Assim como foi no princípio, será também assim no fim. Porque no princípio deixaram o amor de Deus e se entregaram às concupiscências carnais. E no fim as pessoas estão deixando-se o amor se esfriar e assim levando a si mesma a sua própria condenação. Então lute, siga em frente, vá caminhando, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olhe para a frente, para o alvo, para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Porque Deus, mesmo sendo Deus, Ele se fez carne, Ele se fez homem, para sentir nossas misérias, para sentir nossos pecados e assim o levá-lo e cravando na cruz do Calvário. E você não quer valorizar isso? As pessoas não querem valorizar isso? Só recebendo aquilo que o mundo oferece, porque a palavra fala que o mundo jaz o maligno. O mundo é de Satanás. E uma vez que ele sabe o que tem lá em cima, o que tem lá na glória, que ele conheceu toda aquela glória, e também foi iníquo, foi achada iniquidade nele, ele foi expulso do céu. Então nós temos um ser que batalha para que nós não venhamos conhecer o que está lá no céu, na eternidade, diante do Deus vivo, do Pai das luzes, que não há sombra de dúvida e nem variações de sinais. Então, meu querido, o que tem no céu é muito glorioso, e só assim nós podemos enxergar pela fé. Porque quem tem fé, crê. Quem tem fé, acredita. Quem tem fé, batalha. Quem tem fé, segue em frente. Quem tem fé, não olha para trás. E só assim, pela fé, nós enxergamos a glória do Deus eterno. Aleluia! Só pela fé nós enxergamos o que tem de glorioso diante do nosso Pai eterno, o soberano Deus, o Altíssimo, o Deus vivo, o Deus poderoso, o excelso, o supremo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, a qual veio nos trazer uma tão grande salvação, sem sermos merecedores.
mas ele olhou com um olhar de misericórdia, de compaixão, de dó, de sentimento. Então ele sentiu nossas misérias e assim venceu e cravou tudo na cruz do Calvário, meu irmão, minha irmã. Então Jesus Cristo nos deixa um alerta. E como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E hoje nós vemos as pessoas casando, se dando em casamento, não lutando pelo seu casamento, se esfriando no casamento, trocando de mulher ou trocando de marido como fosse trocar de roupa. Então, meus queridos, assim como Deus lutou para nos dar a vida eterna e a salvação, assim também nós temos que ter essa certeza de lutarmos e mantermos tudo aquilo que está escrito dentro do nosso ser, cravando dentro do nosso coração, para não errarmos. Não vou falar que nós não erramos, mas nós temos que lutar para não errarmos mais ainda. E a palavra nos fala, no seu versículo 39 de Mateus 24, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. O campo é o mundo, como está lá em Mateus 13:38. O campo é o mundo. Então, meu querido, se você tem um desejo da eternidade, se você tem um desejo no coração de encontrar o Deus soberano e eterno, então temos que ser transformados. E a cada dia mortificando as obras do corpo, e assim edificando as obras do Espírito Santo nas nossas vidas. E de glória em glória vamos ser transformados até chegarmos à imagem de Cristo. A imagem de Cristo é na postura, a imagem de Cristo é no seu caráter, a imagem de Cristo é na sua bondade, a imagem de Cristo é no seu amor, a imagem de Cristo é na sua longanimidade, a imagem de Cristo é na sua temperança, na sua mansidão. A imagem de Cristo é o seu equilíbrio, o domínio próprio. E assim a cada dia lutarmos contra essa natureza humana que só quer os belos prazeres do mundo. Então, meu querido, Jesus Cristo traz um alerta. E ele nos fala assim no seu versículo 41. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Porque uma vai estar vigilante e a outra não. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiar é estar atento. Vigiar é ter atenção. Vigiar é ter cautela. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, vigiar é sempre ter atenção das coisas que estão acontecendo em nosso derredor, em nossa volta. O que nossos olhos estão enxergando no tempo presente e o que nossos ouvidos estão ouvindo a respeito das pessoas que o amor se esfriou. Tem muitos crentes e cristãos aí que o amor já congelou, perderam o desejo e a vontade de voltar para a casa do Pai. Independente se você vai ser amado ou não, mas quem tem que demonstrar Cristo somos nós, os verdadeiros, tem que amar sem ser amado, bendizer aos que nos maldizem. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã,
quando Jesus Cristo fala, vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. E no seu versículo 43 fala assim, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então é um alerta, casa somos nós. Então o ladrão é Satanás, o ladrão das almas, que querem roubar o entendimento, o sentimento que há em Cristo Jesus dentro das nossas vidas. Então ele nos dá um alerta, porque o ladrão, ele vem com palavras para tentar entrar dentro das nossas vidas, que somos a casa do Deus vivo, com palavras a qual vai levar, e está levando muitos para a iniquidade do mundo, para as concupiscências carnais do mundo, para a cobiça do mundo. Então o ladrão é aquele que quer roubar o entendimento, tirar o discernimento, o conhecimento da palavra, dos verdadeiros cristãos. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, se você for verdadeiro, se você for autêntico, tenha discernimento, tenha sabedoria no tino quando vier os roubadores da palavra querendo te levar para a contaminação do mundo. Então Jesus Cristo nos fala assim no 43, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Porque, ou por isso, estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir, e a hora em que não pensais, ou que ninguém pensais. Ele vai vir numa hora que ninguém está pensando, está analisando, e é isso. Satanás está cegando o entendimento de muitos, e assim tirando a visão do reino celestial. Então Jesus Cristo nos deixa esse alerta, assim como Paulo também nos fala em 2 Tessalonicenses. Presta atenção, meu querido. Paulo nos fala assim, 2 Tessalonicenses, no seu capítulo 2, vai nos falar assim. Veja que no cabeçalho está escrito assim, a vinda de Cristo será precedida da manifestação do anticristo. Só não enxerga quem não quer, ou quem não tem os olhos espirituais, o sentimento espiritual, a sensibilidade espiritual. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então Paulo dá um alerta para os Tessalonicenses. Assim como Jesus Cristo alertou, Paulo alerta, João alerta, Pedro traz esse alerta também. E ele nos fala assim, no seu versículo 5, ninguém de maneira alguma vos engane. Então, ele está falando, cuidado que tem muitos enganadores, muitos falsos profetas estão enganando as pessoas. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então a apostasia está aí. Muitos estão apostatando da fé. Muitos estão deixando. E assim, a apostasia está tomando de conta das pessoas.
Apostasia é abandono de crer em Jesus Cristo. Apostasia é mudar a opinião. Apostasia é deixar e não querer seguir em frente ou fazer o que a palavra determina. Apostasia é fazer causa algum. Apostasia, ela vai cometer ou está cometendo e deixando as pessoas apóstatas da fé. E assim, muitos estão apostatando da fé e sendo levados por ventos de doutrina, por homens corruptos e enganadores. Então eu estou trazendo uma palavra de alerta, meu querido, para que você possa ficar atento, assim como Jesus alertou seus apóstolos e discípulos, assim deixou a palavra também escrito, para que nós possamos estar vigilantes, atentos, e assim não se deixando ser levado pelos ventos de doutrina e pelo engano de homens corruptos que já com suas mentes cauterizadas. E assim esse alerta vai estar despertando em você o desejo e a vontade da palavra, e que você possa estar guardando esta palavra no seu coração e se inscrevendo no meu canal para me ajudar a divulgar esta palavra. Se está edificando você, comente, deixe seu comentário, que eu também vou estar ouvindo o que você está comentando. Se está servindo você, siga-me, que você vai estar seguindo a palavra, vai estar seguindo a doutrina de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, e que o amor de Deus e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a sua comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja em sua vida e de toda a sua família, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e para a glória do Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.